Vou compartilhar a tela com vocês também. Pessoal, estão vendo minha tela aí? Como é que está a visualização para vocês? Tá beleza a visualização? Eu estou sem o chat agora, então eu não consigo ver. Tá sim. Tá Tá beleza? sim. Ótimo. Então, beleza. Vou retomar aqui as questões da nossa prova. Foram 4 questões com 4 itens, né? E esses itens estavam interligados, tá? A primeira questão da prova, que perpassou todo o nosso curso aqui, foi o seguinte: os conceitos de economia. Nós temos vários conceitos de economia. O esforço foi compreender o seguinte: os 3 principais conceitos, que é uma visão liberal, uma visão social-democrata, uma visão social e uma visão socialista que hoje quase não está presente no mundo, né? Como que esses 3 conceitos, como que vocês podem definir esses 3 conceitos, tá? Então, o esforço foi isso, definir esses 3 conceitos, ao mesmo tempo, trazendo algumas matérias da grande mídia que mostrasse como que esses conceitos estavam manifestos, ou seja, como que isso está presente aí em todo um discurso, né? E depois vocês teriam total autonomia para definir o que vocês entendem por economia. Mas o mais importante aqui não é a definição. Qualquer uma das 3 definições é válidas, né? O que estava em jogo aqui é compreender o grau de argumentação de vocês sobre cada uma dessas 3 definições. Basicamente isso, tá? Essa foi a proposta. De um modo geral, vocês viram, né? Uma visão liberal, ela acredita na figura de um homem racional, ela acredita numa figura de que o individualismo ele é positivo porque os interesses individuais e o homem é racional faz com que cada um se preocupe para tomar a melhor decisão. Logo, coletivamente se faz um pacto, muitas vezes social, e esse pacto, preservando o indivíduo, acaba por preservar a coletividade. Nessa lógica, o mercado é visto como um conjunto de empresas e um conjunto de consumidores que se unem para atender os seus interesses. Como o sujeito é um sujeito racional, como as organizações são racionais, a gente não precisa da interferência do Estado. O Estado só intervém na economia em momentos de fatores anômalos ao contexto do mercado, tá? Então, essa é uma visão liberal, tá? E que diz que é a mão invisível do mercado que rege o mercado. Uma visão social-democrata, o pressuposto é o contrário. Por quê? Porque ele não considera que o indivíduo é um sujeito racional, sempre. E nem tampouco que o individualismo, e pelo fato do sujeito não ser racional, mas ao mesmo tempo ser individualista, ele nem sempre se move para a melhor decisão. Consequentemente, há sempre problemas estruturais numa sociedade, seja do ponto de vista da demanda, seja do ponto de vista da oferta. Então, por ter uma outra visão do homem, o social-democrata considera o que? O papel do Estado como fundamental para regular a economia, não só em momentos anômalos, porque a anomalia é quase uma regra sem o papel do Estado. Isso é uma visão social-democrata. Uma visão socialista, a ideia é que o Estado, consequentemente, não é um instrumento neutro. Então, não basta ter um Estado para regular os aspectos individuais do homem, né? Esse Estado precisa ser constituído daqueles que formam a maioria da população, que seria aí a classe trabalhadora, a classe operária. E essa classe trabalhadora operária que deveria regir o Estado. Porque se o Estado estiver na mão do grupo de empresariados, eles vão utilizar do Estado para intervir a seu favor. Então a gente precisa de um Estado formado pela massa, tá? E ao mesmo tempo, nesse Estado, quem regula a oferta e a demanda, né? O próprio Estado regula a oferta e a demanda. Só que como a classe trabalhadora ela se torna detentora do Estado, ela própria é dona, muitas vezes, da própria oferta e demanda. Aí você tem vários modelos, né? Várias propostas que você pode ter pequenos empresários e grandes empresas estatais, propostas que toda a produção ela é vinculada ao Estado e ninguém tem nada, né? Enfim, modelos como, por exemplo, a China, que você tem bilionários que incentivam uma economia de mercado voltada para o ideal liberal e social-democrata, mas ao mesmo tempo um Estado interventor num único partido político que regula o mercado quando se considera necessário. Você tem vários modelos aí, né? O modelo de Cuba, que toda a produção
voltada exclusivamente para o monopólio do Estado. Enfim, então são alguns exemplos aí que vocês poderiam trazer. Com relação ao conceito, cada um escolheria o conceito, mas o importante aqui é a justificativa do conceito. Por que eu considero, por exemplo, uma visão social-democrata ou liberal a minha visão, né? O que fundamenta a minha perspectiva de vida? Basicamente isso, tá? A capacidade de argumentação de vocês. Vocês poderiam escolher qualquer uma delas, o ponto não era esse. Beleza? Alguma dúvida com relação a essa primeira questão? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, Calbino. De boa. Tá. A segunda questão, aí a gente entra nas dimensões de demanda, né? Foram 4 questões também. Essas 4 questões, elas visavam o quê? Primeiro, vocês definirem, né, aqui, qual área que vocês pretendem atuar. Então, eu vi que algumas pessoas não colocou a área que pretende atuar. Qual que é o recorte que está fazendo, tá? Então, primeira coisa, qual que é o recorte? Qual setor que vocês estão tratando da demanda, né? Para dizer quem representa a demanda dos produtos ou serviço, né? E quem são esses compradores. E aí tem um aspecto interessante dessa questão da demanda. Quanto mais amplo um recorte, mais difícil a análise. Então, por exemplo, a demanda para mim é o quê? Consumidores de produtos orgânicos. Poxa, mas você tem N produtos orgânicos. E tem produtos orgânicos que possuem curvas de demanda e oferta completamente diferentes. Então, o importante aqui seria escolher uma realidade próxima ao que vocês querem atuar, entendeu? Dentro dos diversos produtos orgânicos, quais itens que te interessavam? Por exemplo, a mesma coisa a questão da carne. Tudo bem que a carne foi um dos exemplos mais utilizados, né? E vocês estavam tratando da carne como bovina de um modo geral, que isso afeta tudo. Mas eu acho que o importante aqui era delimitar um pouco mais o escopo. Até para facilitar um pouco mais a interpretação, beleza? Então aqui vocês escolheriam a demanda, falariam qual o setor, né? E de acordo com o setor, quais são as variáveis que interferem a demanda neste setor específico que vocês estão tratando, tá? Aí era para trazer uma matéria desse setor e mostrar o seguinte: lá existem bens substitutos, complementares, inferiores? Se sim, como que eles se manifestam? Então essa era a proposta. Escolhi um setor específico que consiga trazer esse tipo de elementos aí. Alguma dúvida com relação a essa segunda questão? Beleza? Tá, beleza. Tranquilo? Tá. A terceira questão, então. A terceira questão, ela seguiu a mesma lógica, só que agora a partir da oferta. Lembrando que deveria se tratar do mesmo setor que vocês escolheram anteriormente, tá certo? E aí o que é a oferta aqui? Quem são os empresários desse setor? Quais são as variáveis que interferem nesses empresários, na curva da oferta dos produtos e serviços, né? Vocês deveriam trazer uma matéria. E aí o seguinte, mostrar, a partir da escolha desse mercado, como que ocorreu as oscilações do preço de mercado nesse setor que vocês escolheram aí. Então aqui estava relacionado diretamente com a importância da escolha do setor como uma dimensão estratégica para trazer esses elementos. Beleza? Uma dúvida com relação a essa questão 3? Não. Também não, Calvino, tranquilo. Beleza? Tá. E a questão 4, ela faz uma fusão entre a 3 e 4, entre a 2 e 3. Por quê? Porque agora nós vamos tratar o quê? Exatamente dessas oscilações do preço de um produto ou um serviço nesse mercado que vocês escolheram, tá? Então, quais são os momentos desse mercado em que vocês observaram um excesso de oferta ou demanda? Se isso ocorreu, obviamente, né? Então, muitos comentaram, por exemplo, o exemplo da soja, outros milho, outros a carne bovina, né, que foram os exemplos mais utilizados na prova, né? Então, quais são os momentos que a gente observa esse excesso de demanda pela soja, né? O que acontece para ocorrer isso? Então, aí vocês analisam as variáveis
externas que levaram a esse excesso de demanda ou esse excesso de oferta. Feito isso, aqui entra um aspecto fundamental. E aí? O Estado interviu ou não nesse setor que vocês abordaram, né? Se ele interviu, quais foram os impactos que ele trouxe nesse setor ou não? E por último, qual que é a opinião de vocês sobre esse setor? Né? O Estado deveria intervir nesse setor ou não? Tá? Aqui tem um fato que eu acho muito interessante, que é um fenômeno que eu digo uma certa contradição. Claro que isso não comprometeu a nota de vocês, eu nem levei em consideração isso, mas chamou atenção a contradição. Eu vi muitas pessoas que consideraram que compartilham de um ideal liberal, porque o setor que atua é um setor que a mão do mercado ela é predominante, né? Que ela é uma mão invisível, mas predominante. Que eu achei perfeita a resposta. Só que aqui nessa questão de, muitos comentaram que o Estado deveria intervir no setor que quer atuar. Ora, como um bom liberal, por que o Estado deve intervir quando se trata dos seus interesses, né? Então é só uma brincadeira que chama atenção isso daí. Opa! Então que visão liberal que é essa que eu quero? É liberal quando tá bom para mim e quando tá ruim para mim o Estado tem que intervir ou não? Então assim, tô só trazendo uma provocação para mostrar que aí vocês podem, quem assume uma posição liberal, pode se justificar muito bem e contra-argumentar dizendo o seguinte, não, ele está intervindo porque há uma anomalia do mercado. Aí perfeito, né? Agora resta saber se essa é uma anomalia do mercado ou é uma anomalia do meu negócio, né? Eu só estou trazendo essa piadinha que isso em algumas respostas ficou evidente aí não que todas as respostas isso apresentou uma contradição. Em algumas respostas isso apresentou uma contradição, tá? Mas enfim, o que eu estou trazendo aqui nessa questão 4 que é o esforço de ver, e aí, como é que é? O Estado está intervindo ou não? Então, só para vocês terem uma noção, esta semana, eu acho que foi ontem, o setor de informática, de eletrônicos e informática, de um modo geral, o que está acontecendo? Nós estamos vendo um aumento inflacionário, que vai ser o tema da aula de hoje, né? Sobre preços e produtos alto. Isso indica o quê? Teoricamente, o aumento de preço geralmente é o quê? É um fenômeno de um excesso de demanda ou excesso de oferta? Um excesso de demanda. Excesso de demanda. Por quê? Tem mais gente querendo comprar, o que o empresariado está fazendo muitas vezes? Aumentando o preço, tá? Claro que a gente vai ver isso agora em inflação, que tem outras variáveis, não é só isso, tá certo? E nem sempre é isso. Mas, enfim, há uma relação direta, muitas vezes, entre o aumento do preço e a demanda. O que o governo fez? O governo ontem passou a diminuir a tributação em 10% para o setor de informática do Brasil. O que ele está fazendo? Ele está diminuindo a tributação dos importados em 10%. Qual que é a tendência do mercado agora? Se ele diminuiu a tributação sobre a importação, o que pode acontecer com as pessoas, com as empresas que produzem para fora? Que produzem fora do Brasil? Elas vão aumentar a oferta aqui dentro do país? Elas vão aumentar a oferta aqui dentro do país, exatamente. Elas vão colocar mais produtos aqui dentro do país. Como uma estratégia do quê? De atender o excesso de demanda. Só que o que acontece com o empresariado brasileiro? Parte do empresariado brasileiro que trabalha com esse setor. Eles vão ser prejudicados. Eles vão sofrer uma concorrência externa. E aí o que acontece? Parte desse setor começou a reclamar. Poxa, mas aí o governo vai tá diminuindo a taxa de tributação, isso vai aumentar um custo para nós aqui, que vamos ter que baixar o preço dos nossos produtos, e aí a nossa margem vai ficar ainda menor. Ou seja, esse é um exemplo clássico do Estado intervindo na economia. E aí eu pergunto para vocês, todo Estado, ele intervém na economia, porque ele estabelece o quê? Barreiras de entradas e saídas de produtos. Me apresente um Estado, hoje, uma grande nação, que permite que qualquer país externo venda produtos para o mercado interno, sem taxa de tributação, sem taxa de importação. Qual que é a lógica da taxa de importação? Mecanismos de controle de entrada e saída de mercadorias. A mesma coisa para a taxa de exportação. Então, isso foi o que aconteceu ontem. Então, isso mostra que grande parte dos setores a gente vê a atuação do Estado, né? É difícil a gente tirar essa ideia.
uma economia pura que o Estado não está intervindo. Pode ser que a questão da oferta e demanda ela seja clara para quem consegue entrar no mercado, perfeito. Mas o Estado está sempre ali intervindo, ora a favor de um grupo, ora do outro, inevitavelmente, né? Inevitavelmente. Beleza? Pessoal, alguma dúvida com relação à prova de um modo geral? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Tá. Então, esse primeiro momento aí, eu finalizo aqui o nosso bate-papo com relação à nossa prova, que eu vou disponibilizar aí para quem não assistiu a nossa live, beleza?